Olá pessoal, no Amigo Office de hoje, aqui na TV Correio da Manhã e no canal do Edmilson Amigo Office no YouTube, eu trouxe o Dr. Diego Ocares, ele é médico intensivista e a conversa vai ser home care, quem tem direito, quem não precisa, alguns abusos nessa área e o dia a dia. E ele tem uma experiência aí bem vasta, porque a empresa que ele está vinculado tem 2.000 pacientes em home care só no estado do Rio de Janeiro. Você não perde para esperar, já está começando. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco a gente vai falar sobre o home care, o que consiste, que é uma palavra em inglês, o que consiste, quais são os principais desafios. Eu queria que você olhasse, Diego, primeiro falasse um pouquinho da tua formação, mas eu queria que você desse o olhar da equipe de saúde, ou da equipe que vai cuidar, e também da estrutura familiar, porque não tem como, Home care é casa, e tem família, e tem pessoas dando palpite, falando, se envolvendo. Edmilson, a gente diz sempre que no ambiente hospitalar, o paciente está sujeito a um regramento, a normas técnicas, operacionais, sanitárias, identificação, horários e por aí vai. Quando ele se transfere, esse cuidado é transferido para o ambiente domiciliar, ele passa a ser dono. É importante, por mais que tenhamos... Ele é o diretor administrativo da casa dele. Por mais que tenhamos regras operacionais, de armazenamento de medicamentos, gás, equipamentos, por aí vai, respeitar essas normas do domicílio, o sagrado de cada família. E conciliar esses valores é um desafio na nossa realidade. Conciliar valores de ordem da ceifação, muitas vezes, do paciente é ceifado da sua intimidade. Como? Imagina você na sua casa e todos os dias, pelo menos 2 ou 3 vezes, a sua campainha é acionada por um profissional que está chegando para fazer um tratamento, ou por uma empresa que está chegando para entregar um medicamento, ou retirar um equipamento, introduzir alguma coisa naquela linha de atendimento. Então a rotina do domicílio, por mais que tenha um dono, ela acaba sendo muito perturbada. E isso é fonte de conflito. De conflito com o paciente e com os familiares também. De não entendimento. A gente hoje vive... os avanços tecnológicos hoje nos permitem atender cada vez mais complexidade, ou seja... Em casa que você fala? Em casa. Outrora, pacientes que seguramente estariam internados dentro da terapia intensiva, em ventilação mecânica, hoje eles se encontram domiciliados. Então, o desafio é grande, levar pessoas, levar estrutura, levar equipamentos. Os avanços tecnológicos nos permitiram isso, equipamentos de telemedicina, telemetria à distância, ajuste de aparelhos à distância, permitem a admissão dessa complexidade. E, ao mesmo tempo, essa invasão do domicílio tem que ser conciliado valores sagrados daquela família, de ordem comportamental. Lembrando que a gente atende o paciente da Vieira Solto a uma comunidade, eventualmente, que a gente tem acesso nas 24 horas. Então, assim, entender, falar a linguagem desses diferentes players é o desafio. Essa equipe acaba se mantendo, porque para criar intimidade, conhecer, ou vocês variam muito as pessoas? O médico costuma ser o mesmo? O técnico, o fisioterapeuta, a nutrição costuma ser a mesma pessoa? É sempre desejável manter a mesma equipe a maior parte do tempo. Mas é importante destacar que as pessoas adoecem eventualmente. Sim, tem direito às suas férias e por aí vai. Eu digo que assim, a fase inicial da implantação do processo de atendimento domiciliar é muito desafiadora para todos, porque independente da capacidade técnica do profissional que está entrando naquela casa, se ele não demonstrar empatia ou se o santo não cruzar,
ou seja, todas essas variáveis estão presentes. Então, assim, os primeiros 15 até um mês de início do atendimento, geralmente a gente tem uma rotatividade um pouco maior de profissionais. E essa rotatividade vai de acordo com o desenvolvimento e a aceitação dessa família em relação àquele... Não só da família, mas do profissional também. Imagina, hoje eu estou lhe atendendo. Prazer, Edmilson, eu sou o Dr. Diego Alatocares e por aí vai. Vamos criando um vínculo, uma empatia. A partir do 10º atendimento, eu já chego e falo, e o nosso Flamengo ontem? Como é que você viu? Nossa, não, tem o Flamengo, eu sou fluminense. A gente vai criando essa empatia ao longo do tempo, né? Permitir que esse tempo ocorra para que essa empatia aumente, tanto por parte de profissional para com família, com família para profissional. Certo. Isso é o desafio no primeiro mês de atendimento, digamos assim, para que haja essa fidelização da equipe e esses atendimentos se dêem de forma mais fluidas. Nesse processo, porque o home care geralmente o paciente não começa no home care, ele começa no hospital. Pode ser eventualmente alguma coisa, mas ele vai no hospital, você percebe o jeitão dele, da família, e depois vai para casa. Você já tem, assim, uma tendência de, já nessa olhar inicial, já tentar mandar um grupo que seja melhor aceito para aquela família? Você já tem essa percepção ou não existe esse olhar? Bom, o problema começa nesse momento que você falou, no momento da admissão. Vamos lembrar que a pessoa, na maioria das vezes, preservava uma certa autonomia, ia, fazia seus deveres, se for um aposentado, fazia, tinha sua rotina de ir no banco, e de repente ele entrou no hospital vítima de um AVC. No momento que ele entra na emergência, já é possível, como médico você sabe, prever que aquele paciente vai precisar de algum tipo de suporte, que nível de suporte ele vai precisar, e por aí vai. Só que o hospital é uma instituição de agudo. Ele é feito para resolver aquele problema naquela hora. Então, o menor dano possível, ou uma intervenção, mas já se sabe nesse momento que tipo de sequela esse paciente vai ficar, que tipo de suporte ele vai necessitar lá na frente. Mas isso não é muito bem alinhado, não é bem esclarecido. Na minha realidade do home care, para o setor privado, esse paciente ele é comunicado praticamente 48 horas antes da alta dele, é acionado o home care e ele vai para casa e ele chega sem muita expectativa. O que ele vai receber de fato, o que ele não vai receber, o que ele vai ganhar, como ele vai melhorar, como ele vai evoluir. E se a gente não dá conta de fazer isso, você imagina de em 48 horas eu mobilizar em todo o estado do Rio de Janeiro uma estrutura que leve equipamentos, equipe, profissionais, gases medicinais. Como vou ter tempo para colher essa história biográfica e prestar assistência mais customizada? Eu sei que o Edmilson é tricolor, eu sei que ele gosta de assistir o Fluminense, de repente eu assisti botar uma televisãozinha ali, sempre estar atento a essas questões. Prestar esse atendimento mais customizado é possível, quando se tem tempo para implantar. Claro. Mas eu digo para você que na linha do tempo, dentro desse período nevrálgico aí, que vai de 15 dias até os 30 dias iniciais, é possível você já ter uma noção desta dinâmica, como vai se dar, e customizar esses atendimentos de maneira que o paciente se sinta mais confortável, claro. E a família também. Acaba que a pessoa vai tanto lá que a ideia é que você tenha quase uma pessoa da família, né? Como é que você... Tem outro desafio, você conciliar a questão do profissionalismo com a questão da amizade, porque o brasileiro vai ficando amigo, vai sendo... Está sentando na mesa, conversando, batendo papo, contando piada, que é o jeito do brasileiro, do carioca em particular, né? Isso também é complicado, né? E se você trocar esse e botar o outro já vai ser, meu Deus, é um desafio. Toda família é diferente. Toda família ali no seu seio, na sua intimidade, tem hábitos, tem um acolhimento maior ou um distanciamento maior, natural. Aí entram questões religiosas, culturais, origens e por aí vai.
esse comportamento por parte do profissional, ele tem que saber lidar e tatear, e ele vai acontecendo naturalmente. Tem profissionais que tornam-se membros da família, outros não. Né? E você, de novo, existem pessoas que acabam, de um tempo, ficando um pouco mais íntimas, né? Então você acaba, e tem profissional que se coloca com um profissional o tempo todo. Uma vez eu fui do Corpo de Bombeiros muito tempo, um determinado tenente, que era meu colega de turma, o pessoal da ambulância falou assim: pô, doutor fulano de tal, o senhor vem aqui, não conversa com a gente, não bate papo? Eu disse: estou aqui para conversar, estou aqui para trabalhar. E no ambiente do quartel era um ambiente amigável, que você tinha as diferenças hierárquicas, mas que era ali um trabalho duro, que interagir, para mim, minimizava o tempo, o sofrimento. Para ele não, né? Então ele não é um cara que quer bater papo. Então um cara como eu, que gosta de conversar, falar de amenidades e tudo mais, eu iria ser colocado numa família que gosta mais de papo, e ele talvez numa família que não gosta de papo. Seria esse você tenta ver o perfil. Esse é o desafio da escala. A partir do momento que eu vou tendo conhecimento dos valores, né, sócios, culturais, econômicos, os comportamentos religiosos dessa família, a gente vai num contingente desafiador e enorme, que hoje nós estamos falando aí de 2.200 técnicos de enfermagem, 1.000 e poucos fisioterapeutas, quase 1.000 fonoaudiólogos, 300 médicos, outros 200, são muitas especialidades, muitas pessoas envolvidas. Então, colocar essa pessoa que tem essa dificuldade, eu estou aqui para trabalhar, dentro de um determinado domicílio, não vai dar certo. Não vai ficar no hospital. Talvez a função dele seja no hospital. Ou talvez seja numa família que prefere esse tipo de comportamento. Então, esses ajustes todos são possíveis e são necessários. Mas nem sempre você consegue conciliá-los a tempo. Assim, Diego, quando você fala do paciente home care, isso quer dizer que ele vai ficar em home care a vida inteira, ou existe aquela condição da pessoa estar hospitalizada, home care e depois alta? Esse caminho, ele ocorre com frequência ou é algo infrequente? Não, isso é uma pergunta assim importantíssima, que é difícil entendimento familiar. O home care, ele envolve diferentes complexidades e classificações de pacientes. Tem pacientes que são do tipo manutenção, ou seja, eles não vão evoluir para a alta, propriamente dita, voltar a frequentar a rede credenciada, né? E tem pacientes que vão permanecer, que vão ter essa alta, né? E a complexidade desses atendimentos vai mudando ao longo do tempo. Exemplo, eu disse agora há pouco sobre um paciente em ventilação mecânica, que há muito tempo. Eventualmente esse paciente ele sai da ventilação mecânica, ele está num programa de internação domiciliar, com técnico de enfermagem 24 horas, com todo um aparato dentro desse domicílio, com fornecimento de medicamentos e por aí vai. Esse paciente ele sai da ventilação mecânica, eventualmente ele tira a sua traqueostomia. Ele passou a ter uma complexidade bem menor. Ele passou a ter necessidade de um cuidado que envolve um familiar. São cuidados que a gente diga cuidador-lei. Dar comida, dar remédio, praticar a higiene. Isso não é um cuidado que necessite de um técnico prestando. Então esse paciente passa a não ter a necessidade de um técnico de enfermagem 24 horas na casa dele. Ele passa a ter a fisioterapia, eventualmente, para reabilitar. Ele continua tendo a fonoaudiologia para reabilitar a parte deglutitória quando possível. E essa transição de cuidados, de complexidade entre as famílias, nem sempre é compreendida. O cliente, às vezes, ele se sente como se estivesse perdendo algo. Entendi. E ele não aceita. E não conquistando mais autonomia. Ele não olha pela autonomia ou pelo âmbito da autonomia. Lembra que de uma situação que você está no hospital, que você está recebendo os remédios, custeados ou pelo poder público ou
pelos planos de saúde. Você sai de uma internação hospitalar para uma internação domiciliar, de acordo com os critérios pré-estabelecidos, com as pontuações que você faz, com os scores que você preenche. E você continua recebendo todos esses seus remédios de uso contínuo, por aí vai. E chega um momento que ele passa a ter que ter a responsabilidade não só pelo cuidado, como também do financiamento. Aí dói no bolso e reclama. Complica. No home care, eu sei que tem diferentes complexidades, mas independente da complexidade, é obrigatório a presença de algum familiar ou não? Porque, por exemplo, dependendo da situação, tem um técnico de enfermagem 24 horas por dia. Esse home care implica em ter sempre um responsável na mesma casa? 100% das vezes. Implica? Essa pergunta também é muito pertinente. Imagina como um terceiro pode se responsabilizar pelo cuidado do domicílio como um todo. Então, assim, se aquela casa precisar de alguma manutenção, se ele precisar de algum recurso, se aquele paciente eventualmente descompensar e necessitar ser hospitalizado, quem vai acompanhá-lo até o hospital? Quem vai fazer essa... Então é necessário 24 horas por dia. Aliás, existem alguns regramentos para a concessão do atendimento domiciliar em si, né? As regras básicas... Você pode dar um pulinho ali no mercado, não pode, né? Mas a não trabalha nesse nível de problemática. O cara, vou aqui na padaria e volto, não é um problema. Mas, assim, o paciente não pode ficar... vou trabalhar hoje, chego no final do dia. Não é uma opção, inclusive, é um motivo de negativa muito comum de atendimento domiciliar. A ausência do cuidador formal ou de um familiar. É complexo, né, isso, né? Bem complexo, mas essa é uma regra fundamental do home care. Tem algumas regras que a gente contraindica formalmente. Exemplo, um lugar que eu não possa entrar nas 24 horas do dia. Ou seja, se eu botei um paciente em casa, eu preciso entrar lá, eventualmente, 24 horas do dia. Sim. Levar um medicamento, levar uma ambulância, levar um oxigênio. Como que eu faço isso numa comunidade com barricadas e por aí vai? Às vezes isso é impeditivo. Eu não consigo chegar, eu não consigo entrar. E aí quando você nega, a empresa já não tem condições de pegar. Sim. Aí ou ela se muda... Ou se muda ou se adapta. Normalmente vai para casa de um familiar, de um parente. O vizinho se disponibiliza. O brasileiro é muito solidário também, né? Estamos experimentando essa catástrofe no Rio Grande do Sul. A gente vê, nessas horas a gente vê a solidariedade do brasileiro. Mas existem situações em que o cuidador é um vizinho de porta que está ali, está dando suporte e por aí vai. E já teve situação de você estar numa área atendendo e essa área se torna conflagrada depois, porque isso também pode, a barricada ser construída depois que você... Acontece de tudo. Existe uma negociação contínua com o familiar que tem que ser envolvido. Às vezes o profissional não consegue entrar, ou não quer entrar numa situação em que ele tem que pedir autorização a homens eventualmente armados, e por aí vai. A gente tem essa realidade, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, mas que, como carioca, a gente muitas vezes contorna ou procura contornar. Dentro dessas comunidades moram fisioterapeutas, moram técnicos de enfermagem, tem uma clínica da família com um médico, eventualmente, para prestar um atendimento. E sempre que possível fazer a gente faz. O home care não é obrigatoriamente o paciente acamado, ou é? Não. Ele pode... É o paciente que tem incapacidade... Um dos critérios, princípios, é incapacidade de se deslocar até a rede credenciada. Incapacidade porque que necessita de cuidado diário. Isso. Né? Porque se ele tiver uma capacidade mais uma vez por semana, só que tem atendimento, o próprio transporte vai lá, leva e traz de volta. Isso. Né? Então seria a necessidade de frequência e sequência e a capacidade de ir. Isso. Uma coisa, a gente está falando de eventual ida a um médico a cada 2, 3 meses. Agora, você ter que ir a uma fisioterapia 4, 5 vezes por semana, a um fonoaudiólogo 2 vezes por semana, a um médico
semanalmente, eventualmente, dependendo da complexidade do paciente, isso é inviável do cara se organizar ou conseguir viabilizar, né? É interessante. É complexo realmente o que você está falando. A gente acabando esse bloco, né? E é muito legal a gente aprofundar e conhecer esse tema que é bem interessante. Gente, é isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco eu estou aqui com o Diego Caris e a ideia vai ser falar de home care, setor público e setor privado. Como é que está essa situação? Porque assim, home care é uma necessidade que o ser humano demanda, e ele pode demandar tendo plano de saúde ou pode demandar sendo do Sistema Único de Saúde. Como é que você encara? Eu queria que você falasse um pouco de como está isso no SUS, contextualizando o Brasil. Eu sei que você não tem as informações de todos os quase 5.700 municípios, mas eu queria que você desse uma pincelada, por favor, Diego. O SUS, essencialmente, a sua descrição, a sua abrangência, é um programa fenomenal, perfeito. A dificuldade que nós temos é de operacionalizar e fazer com que o SUS funcione adequadamente como ele deve funcionar. Mas ele prevê todas as situações e serve de normativa até para o setor privado em muitas ocasiões, né? No caso do não conheço, não trabalho no setor público, mas o SUS tem o Cuidando em Casa, o Melhor em Casa, que se propõe a fazer uma atenção domiciliar num nível de complexidade um pouco inferior ao que a gente presta hoje no serviço privado, mas existem, né? Eles são conflagrados a partir das clínicas das famílias, né? Que já fazem esses atendimentos, levando eventualmente o médico, levando o assistente social, levando o técnico de enfermagem para fazer um curativo pontual, por aí vai. E dependendo da complexidade, levando as especialidades necessárias aos pacientes. Não são todas as regiões que estão contempladas ou implantadas, mas existe essa diretriz e é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? A implantação. Existem recursos, existem normas e é um braço da saúde da família, o Cuidando em Casa, o Melhor em Casa, que é o programa de atenção domiciliar do SUS. E nesse caso, você, em algumas situações, você vê o SUS negando ou o próprio saúde suplementar negando. E aí você vem a judicialização para algumas coisas. Nesse processo de judicializar, é uma deliberação exclusiva do juiz que manda, ou esse juiz costuma ter respaldo de um médico que trabalha com terapia intensiva, ou clínica, ou home care, dando suporte, dando parecer, ou ajudando como um laudo para esse juiz. Como é que é isso? Então, Edmilson, esse é um tema complexo. Ao longo dos anos, eu já fui contra o judiciário, contra o profissional, contra isso, contra a família e tudo mais. Eu acho que nós temos uma sociedade que precisa entender o seu papel, precisa ser consciente de que o recurso, tanto no privado quanto no SUS, é um recurso finito, ilimitado. É muito difícil, né, entender ou prover todos os direitos que cada um julga ter e por aí vai. Mas, assim, isso não é uma responsabilidade exclusiva do judiciário, eu acho que pode ser melhorado alguma coisa lá. Envolve muito, prioritariamente, os profissionais da área da medicina, né? O juiz não decide, ele não é médico, ele é leigo, ele decide com base em laudos médicos que são fornecidos. É uma responsabilidade do médico, com a sustentabilidade do sistema, não fornecer laudos eventualmente à margem do que a gente julga, até mesmo dentro dos princípios da bioética clínica, né? Beneficência, não maleficência, justiça e tudo mais, porque essa prática limita o todo. Eu digo para você que é muito difícil um paciente que tenha critérios bem estabelecidos de atenção domiciliar ou internação domiciliar, ser negado pela operadora de saúde, apesar de não ser um serviço contratualizado, ou seja, quando você assina o seu contrato de prestação de serviço lá, não está incluído o home care. Mas há um entendimento de que
esse serviço é necessário e ele é concedido pelas operadoras de saúde. É difícil haver a negativa quando a solicitação é bem embasada dentro daquilo que se faz necessário. Entendi. Agora, aquilo que se faz necessário... Porque o plano de saúde, a princípio, para ele manter em home care, um home care bem estruturado, pode ser mais barato do que manter ele no hospital. Eu não gosto de usar muito o termo custo, porque custo é dinheiro, sempre é dinheiro. Né? Mas eu digo que é necessário. Quando você faz um contrato de prestação de serviço de plano de saúde, você está prestando assistência em saúde. Se aquele cliente não pode ir à rede credenciada, eventualmente ele tem que ir. Sim, claro. Então, assim, é custo no hospital, é custo em casa. O menor custo em casa? Talvez, mas é custo do mesmo jeito. Quando eu estou falando de uma população, no meu caso, de quase 2.000 pacientes em atendimento, é um custo elevado, né? Eu tomei um pouco de cuidado para falar isso, porque assim, é comum a família, estão economizando comigo. Não é o caso. Assim, existe um regramento, existem normas, níveis de complexidade, níveis de atenção. Isso vale para a medicina privada, isso vale para o SUS, porque em ambos tem custo e tem um recurso que é finito. Entender isso, acho que é parte de um comprometimento do sistema. Os médicos têm que ter uma consciência. Eu, leigo, paciente, familiar, eu não preciso ter uma consciência de custo, mas eu preciso ter um entendimento do que eu tenho de fato, do que eu de fato eu preciso, quais são as minhas responsabilidades, quais são as responsabilidades do plano de saúde, qual é a responsabilidade do meu médico. Então, assim, conciliar isso tudo é um desafio. Até porque, assim, a questão assim, a dor mais suportável, né, é a dor dos outros. A dor em você, que dói pesado, você acaba tomando algumas decisões ou faz uns julgamentos que podem não ser o mais justo. Assim, o juiz decide com base no laudo. Eu, quando recebo uma liminar para cumprir, eu não discuto. Né? Eu cumpro. Mas você não é operadora de saúde, você é prestadora. Pois é, mas é repassada a mim, né? Prestadora não presta serviço. Né? Eu analiso aquela liminar judicial e, dentro de um processo deliberativo, eu converso com o familiar. Olha, assim, não faz sentido o senhor precisar de 15 tubos de pomada, 14 rolos, não sei o que lá, e por aí vai. Porque quando ele baixa a norma, fala sobre. Ele delibera. Tem de tudo, negócio. Ele manda fazer tudo. Eu não vou citar nomes, não vou citar. Claro, mas eu tenho um mandado judicial de criança que, determinando terapias em série, que se eu enumerar a quantidade de terapias que essa criança tem que fazer, nos 7 dias da semana, ela faz, em média, 30 horas de terapia por dia. O dia tem 24 horas. Se a criança não dorme, se a criança não faz outra coisa, não se terapia. Se for entregar todas as terapias que estão prescritas, essa criança não faz mais nada. Do outro lado, se você não entregar, você está sujeito a responder o processo. Sim, sempre que é possível deliberar, argumentar, porque imagine você, Edmilson, não é o seu caso, mas você leigo, eu quero tudo que eu tenho. Aí cada profissional influencia. O fisioterapeuta fala para o cara que tem que ter isso. O outro fala que tem que ter isso. Aí o doutor transcreve aquele negócio todo e o juiz manda entregar. A gente chama essa família, chama esse médico, conversa, delibera, argumenta. Às vezes conseguimos trazer aquilo para uma realidade execuível, né, e que não vai fazer mal para aquela criança. Quando isso não é possível, você faz os subsídios técnicos necessários para que briguem na justiça ou contra-argumentem e tudo mais. Hoje em dia a gente já vê juiz, antes da concessão da liminar, pedir uma segunda opinião técnica ou um laudo. Às vezes o cara consegue um mandato judicial com base em relatórios ou prontuários desatualizados, que não refletem a condição atual. Ou seja, esse é um assunto bem abrangente, bem importante da gente dar à luz. Mas o que eu digo é que hoje o maior responsável pela geração da liminar é o médico. Quem faz o relatório, que o juiz acata, é o médico. E a gente precisa conversar sobre isso.
Entendi. Você acha que o sistema de saúde ele pode adoecer a pessoa ou prolongar o sofrimento por algum interesse próprio? Há uma maleficência. A gente tem que ter os princípios básicos, né? E é um fator de confusão. Os extremos, a gente tem que fugir deles. Né? Eutanásia, crime. Né? Abreviar um processo de morte, crime, vamos fugir dele. Distanásia, é muito comum. Dificultar um processo de morte iminente. O cara eventualmente tem uma doença oncológica avançada e você submetê-lo a tratamentos ou terapias ditas fúteis, a gente está prolongando um processo inevitável de morte. O que a gente tem que pecar ali é no meio do caminho, que é a ortotanásia, garantir a dignidade do ser humano, né? Respeitando os seus valores, os seus princípios, a sua história biográfica e conciliar tudo isso. Então, assim, eu queria que você definisse, até para ficar bem claro, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Você repetisse então, melhor ainda. Isso é fundamental, esse entendimento. Eutanásia, em alguns países isso é permitido, quando o paciente, no gozo da sua autonomia, fala, eu não quero mais viver, desliga os aparelhos, ou faz o suicídio assistido, ele mesmo aplica uma injeção. Você tem várias formas de eutanásia e em alguns países isso é permitido. Na nossa realidade, isso não é permitido, isso é crime. Nós não podemos fazer infringir uma terapia que abrevie a vida de ninguém. Isso não corresponde à nossa realidade. O outro extremo da eutanásia, que é facilitar o processo de morte, é a distanásia, que é dificultar um processo de morte inevitável. Suponhamos, paciente com uma doença oncológica, estadio avançado, sem proposta de tratamento modificador de doença, sem proposta de qualquer intervenção que possa melhorá-lo ou dar a ele uma condição melhor de vida, esse paciente eventualmente sofre uma parada cardiorrespiratória. Vai reanimar. Vou lá e reanimo esse paciente. Isso é uma distanásia, ou seja, dificultei um processo de morte que já está imposto, que é nítido, ou submeter ele a uma terapia dialítica, um suporte avançado de vida com ventilação mecânica, por aí vai. O meu pai teve uma situação dessa, ele estava com um quadro neurológico, estava muito mal, em casa, ele acabou tendo um processo febril, broncoaspirou, foi para o hospital mal, ficou em insuficiência respiratória, entubado. Nessa mesma ocasião, minha mãe também foi fazer uma correção de doença de Crohn, teve todas as complicações do mundo. E meu irmão também é médico, a gente ficou se dividindo entre esmeraldite. Os dois cães, esmeraldite. Para quem não sabe, esmeraldite é um termo bem médico, que diz que a esmeralda é a pedra do anel do médico, né? Então, esmeraldite são os processos que só ocorrem com os médicos. É uma brincadeira, um jargão interno. E aí ocorreu essa esmeraldite, e aí a minha mãe muito grave e tudo mais, mas a gente investindo tudo, porque a mãe tinha viabilidade para voltar. Minha mãe ficou entubada, a gente autorizou a traqueostomia e o meu pai ficou entubado, mas não ia voltar, e a gente não autorizou nem a traqueostomia para não ficar maltratando, cortando a pessoa, já que ele não ia voltar. Então, assim, a gente viveu isso na carne, não é fácil. Mas o fato de nós sermos médicos, tanto eu quanto meu irmão, facilitou a decisão, porque as pessoas ficam dizendo, não, eu tenho fé que vai voltar. Sim, mas tem horas que você, como médico, por mais fé que você tenha, você sabe que não vai voltar. Quando alguém fala alguma coisa, não é que eu seja Deus, você não é Deus, mas você sabe. É técnico, é estatístico, é biológico, é falência múltipla orgânica. Acho que o leigo não sabe isso, ele tem dificuldade de entender isso. Acho que é mais grave do que isso. Assim, não é só um entendimento sobre isso. Assim, o profissional de saúde tem que se preparar para comunicar isso de uma maneira adequada para a família. A família quer que invista tudo, quer que faça tudo. Tudo para o seu pai, na realidade, é conforto. É garantir a ele uma dignidade, limpeza, não sentir dor, não sentir falta de ar, controle dos sintomas, porque aquela vida está indo e ela vai, independente do que você submeter. Tudo nesse caso, eventualmente, era uma hemodiálise, se o rim falhasse.
Faz sentido, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente chega numa emergência, o profissional médico transfere essa responsabilidade para a família. Eu te entrego praticamente um menu. Ah, teu pai entrar em falência respiratória, coloca em ventilação mecânica, sim ou não? Aí você fala assim, opa, coloca, porque vai morrer? Então, assim, dependendo do contexto do paciente, eu acho que não é uma decisão que você divida com a família. Você acha que hoje tem muito protocolo e pouca conversa? Mais conversa, mais escuta, mais respeito à história biográfica. Se você perguntar para todos que estão aqui dentro dessa sala, como que você gostaria de morrer? Ninguém vai te responder que é dentro de um CTI, com um tubo na garganta, em hemodiálise e por aí vai. Foi assim, lá em casa, a gente viveu isso, né? E eu disse assim, se eu tiver igual a minha mãe, por favor, investe tudo. Se eu tiver igual ao meu pai, não investe nada. Assim, mas você imagina, assim, uma complicação cirúrgica, provavelmente infecciosa, você sabe que aquele negócio é um negócio tratável. Reversível, curável. Ponto, investe tudo, não tem até investir, mas... Vamos fazer tudo. Faça os tratamentos. Provavelmente ela pode vir a apresentar uma insuficiência renal que é transitória, insuficiência respiratória que vai recuperar. Você faz. Você não deixa de fazer. Agora, contextos e contextos. Claro. Mas isso é uma decisão técnica que a gente tem que instrumentalizar os profissionais cada vez mais. O que eu acho que a dificuldade é a pessoa também aceitar, né? Porque eu sofri, obviamente, com meu pai, sofri com minha mãe, mas confesso a você que eu sofri muito mais com minha mãe porque tinha e tem ainda uma lucidez, tá bem, é um ótimo papo, uma ótima conversa. Meu pai já estava... já não estava mais ali. Meu pai já morreu uns 2 anos antes, né? Antes de morrer efetivamente. Então é diferente. Ali eu encarava meu pai descansando e encarava minha mãe sofrendo, né? Abreviando o sofrimento e a outra começando a sofrer, precisando de mais apoio. E foi o que nós fizemos. Mas eu acho assim que o fato de sermos médicos, nós dois, eu e meu irmão, facilitou muito a decisão da gente. Né? O instrumento. Vamos falar de cuidado paliativo, que é o que a gente está falando. Né? Isso é cuidado paliativo, na sua essência. Né? O leigo fala, já está em paliativo. Tem muita coisa a ser feita. Aliás, para garantir a pacientes como seu pai, receba os cuidados proporcionais no tempo que ele precisa, na hora que ele precisa. Então, essa discussão que a gente está tendo é cuidado paliativo. É claro. Notícia ruim, é falar a verdade, é dividir o prognóstico, é facilitar esse entendimento. Isso é um tema bem amplo, que envolve valores e até mesmo religiosos, como você bem citou. Eu não sou Deus. Mas, por exemplo, existem famílias e religiões que acreditam no milagre a qualquer custo. Então, para essa família, talvez se o teu pai tivesse inserido nesse contexto, ele estaria lá na hemodiálise, não estaria, porque assim, vai acontecer um milagre, se o milagre não aconteceu, ela se revolta com Deus. Não foi comigo. Tem religiões que acreditam no milagre, mas sabem que o milagre nem sempre se faz presente. Porque milagre é milagre. Né? Nem sempre ele se faz presente. Não fez comigo, acredito que tinha outros milagres na frente, apesar de ser o meu pai, meu bem, aceito. Tem outros que encaram esse processo com mais naturalidade, de uma passagem, de uma elevação espiritual. Por aí. Cada religião tem, no cuidado paliativo tem uma figura que é importantíssima, dar suporte tanto à equipe técnica quanto à família, que é o capelão. Sim, e aí eu vou te perguntar assim, o capelão ele é ecumênico, né? Ecumênico. Dentro desse contexto, para a gente encerrar esse bloco, acabou o nosso tempo, não é uma pergunta preconceituosa de forma alguma, mas dentre as religiões que você encara, qual é aquela que aceita melhor esse término da vida? O espírita. O espírita, né? Ele aceita melhor, ele acha que vai para uma melhor e... Entende que isso aqui é uma matéria, que isso aqui tem um propósito, que esse propósito, quando chega essa hora, cumpriu e por aí vai. Entendi. Quando eu estou falando também de morte em domicílio, a religião influencia também. Tem religiões que aceitam mais o óbito no domicílio, querem, outras não. Entendi. Muito bom essa conversa com você. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, um bate-papo, tem mais um bloco para quem está assistindo aqui no nosso canal da TV Correio da Manhã, tá bom?
Olá, pessoal, retomando aqui nosso podcast, Edmilson Migovski, podcast Edmilson Migovski, aqui da TV Correio da Manhã e também no nosso canal no YouTube. Eu estou aqui com o Diego Ocaris, ele é médico, ele é o responsável técnico por uma empresa que tem 2.000 pessoas em home care, então é a maior do estado do Rio de Janeiro, e a gente viveu recentemente, eu estive lá inclusive na abertura, o Congresso de Bioética, aqui do estado, né? Foi muito legal, estive lá participando da abertura, do coquetel, foi muito bom rever e fazer novos amigos. O que foi discutido nesse congresso de bioética que a gente pudesse traduzir aqui num curto espaço de tempo, para as pessoas entenderem? Lembra que a gente está falando para médico, está falando para não médico também, tá? É bioética, né? A bioética é a ética da vida, da prática, versa sobre a conciliação dos valores, dos mais diferentes valores, sobre as mais diferentes óticas, né? Então, se falou do judiciário, das relações com o judiciário, das relações interprofissionais. Eu vi uma palestra que saí de lá encantado, que foi um letramento em medicina. Ah, é? Achei muito interessante o tema. E essa discussão nos faz refletir e nos apresenta um método, um caminho, né, mais maduro de identificar os diferentes valores e princípios e sempre buscar o caminho do meio. Quando você olha os extremos, nem sempre você consegue uni-los para um bem comum, né? Seja ele para um atendimento, para uma satisfação do cliente ou para a resolução de um conflito. Identificar valores e princípios sob as mais diferentes óticas, foram os temas das nossas discussões nesse congresso. Entender a visão do judiciário, entender a visão do médico, entender a visão do fisioterapeuta, do psicólogo, do juiz, do desembargador. Foi muito, muito enriquecedora essa discussão. Aqueles pré-conceitos, eles desabam. Porque o juiz faz isso, porque o médico... Não é sempre, nem nunca. Claro. Talvez. A gente tem que botar tudo na mesa e conciliar o maior número de valores possíveis, e as nossas soluções têm que gerar, se não é possível pacificar todas as questões, o menor dano possível. Claro. Né? Se for possível curar, né? Confortar, se for diminuir dano, isso é importante. O menor dano possível. Eu acho que a medicina hipocrática é isso, né? Que é negócio de tentar fazer... E que a gente, da mesma forma que você fala de bioética, ética ou ciência em defesa da vida, eu vi muita argumentação. Eu sou médico infectologista, né? Sou professor de infectologia da UFRJ, mas eu vi nessa questão que nós vivemos recentemente, dessa pandemia, as pessoas se pegarem na tal da ciência para não oferecer o que tinha de melhor para o seu paciente. Então eu fui muito retalhado, sofri muito cancelamento, porque eu era do grupo que era favorável à medicação, a reposicionar determinadas moléculas para tratar essa pandemia. As pessoas criticaram ao extremo, né? Inclusive falou assim para mim: Migovski, que você fez pior, porque lá em Volta Redonda a gente fez o protocolo de tratamento imediato com nitazoxanida, numa cidade que estava tendo uma letalidade de 4%. As pessoas que tinham a Covid, 4% morria. E aí nós fizemos uma intervenção de medicar de uma forma imediata quem estivesse enfermo, estimulamos as pessoas a buscar atendimento e não ficar em casa, esperando piorar. E aí foi interessante que a gente, de uma hora para outra, aumentou em 80% as notificações, porém reduziu em 80% as internações para medicação imediata. E nesse universo que foi tratado de uma forma imediata, nós foram 604 pacientes e apenas 2 internaram em enfermaria, ninguém foi entubado, ninguém ficou em terapia intensiva e ninguém morreu. Mas não foi um estudo clínico, foi uma conduta clínica. Não era, a gente até pedia para assinar o termo de consentimento livre esclarecido, porque como era uma medicação que estava sendo reposicionada, Sim. a gente pediu para o paciente usou off-label para assinar. E aí isso gerou, está pedindo o termo de consentimento, então deve ser pesquisa clínica. Cadê o parecer do comitê de ética? Não tinha, porque não era pesquisa. Respondi no CRM para isso, paguei advogado para explicar que era uma conduta clínica, e mesmo com esse resultado prático
onde só duas pessoas internaram e nenhuma morreu, no universo que vinha morrendo 4 por 100, 4 em cada 100, e mesmo esse grupo era um grupo de alto risco, 60 anos de idade ou mais, ou doença de base, a letalidade seria maior, tendo 2 internações, mostrava na prática que havia um resultado favorável. E ainda assim, criticado ao extremo. Edmilson, nesse ponto, a gente trazendo para a bioética, a gente coloca várias questões conflituosas nesse processo, né? A politização, que foi terrível, inserida num contexto de catástrofe, sim, que foi o que nós vivemos, né? Como nós estamos vivendo no Sul e tudo mais. E lá mesmo, meio a catástrofe, tem politização demais, sim, e por aí vai, os extremos. Então, assim, os extremos, a prova de que os extremos atrapalham. Você se propôs a evidenciar num universo em que pouco sabíamos, ou ninguém sabia, ninguém tinha testado, ou ninguém tinha feito, ou ninguém tinha... Com ambiente controlado, sim, com consentimento informado, e mesmo assim, num ambiente de catástrofe. Claro. E mesmo assim, então, por quê? Quais são as origens desses conflitos, dessas agressões que você se sente ofendido? Talvez política. Não, eu acho que é política e é econômica. Né? Eu até falei no outro dia. Agora, a gente está gravando esse vídeo dia 22 de maio de 2024. Foi curioso que lá no Rio Grande do Sul, que está vivendo agora uma catástrofe, eu até defendi a liberação daquelas pessoas que foram expostas e que ficaram imersas naquela água contaminada, dependendo do protocolo que você avaliasse, até fazer medicação preventiva para leptospirose, vendo o risco, vendo a avaliação. E aí, vai voltar com a ivermectina. Não, a ivermectina não se aplica nesse caso. Mas eu até acho bom ter ivermectina lá, porque para pediculose, para sarna, para parasitose intestinal, com essas indicações. Mais uma vez, o extremo prejudica o contexto. E aí eu falei assim... Vamos destacar. O Brasil é o único país do mundo que molécula, medicamento, tem partido político, né? Nós estamos falando do infectologista, mestre e tudo mais... olhando, que basta olhar um centro histórico alagado, você vai ver leptospirose, vai ver, por aí vai. Não é distribuir na bomboniere, não é bomboniere na esquina, mas vamos pensar sobre, porque provavelmente teremos problema. Ou para minimizar a ocorrência da doença, ou pensar na doença. Morreu já um paciente lá, que desculpa, não era para morrer, porque se você pega e medica de forma imediata. Não estou nem falando preventiva, não, mas não concordo em fazer prevenção, ok. Mas fica atento, a pessoa vai começar a adoecer, dar sinais de leptospirose, vamos fazer um atendimento imediato e medicar. Vamos fugir dos extremos, não fazer nada porque esse cara teve ligado à ivermectina, ou vamos escutar o infectologista e propor um protocolo de tratamento para ser divulgado nas unidades de saúde, para ficarem atentos aos sinais e sintomas de leptospirose, porque não é comum. Não é comum mesmo, não. Quantas leptospirose você viu no último ano? Não. E as doenças se parecem, né? Hepatite A, leptospirose, dengue, zika, chikungunya, influenza, tudo misturado, leptospirose aqui no Rio de Janeiro. E tudo como pano de fundo, enchentes, alagamentos, saneamento básico precário, né? Porque tudo isso está de mão dada. Onde esteve, de onde veio, no meio de um contexto de dengue que nós estamos tendo agora. Se essa pessoa veio do Rio Grande do Sul, a gente vai tratar uma dengue. Claro. Se eu não tiver a auscultativa ou atento de onde ela veio. Como é isso que eu queria assim falar, mas tudo bem, politizou aqui, infelizmente. Mas a bioética clínica foi bem tocada do teu tema, porque ela versa sobre isso, sobre essa necessidade da gente se entender mais, da gente escutar e da gente ter a oportunidade de chegar a um senso comum e um meio termo. Esse meio termo, ele é possível sempre, ele pode ser te atender às tuas expectativas mais, mas todo mundo cedendo um pouco, construindo em nome de um bem maior, de um bem comum, com compromisso com a sustentabilidade e com o ser humano mesmo na sua essência, no coletivo, né? A política versa sobre isso. A política é fundamental. A gente demoniza a política, mas nada sem a política é possível. Claro. Né? Tem que haver as discussões, tem que haver as divergências. Tem que haver. Na universidade em São... Eu sou da UFRJ, que é a maior federal do país. Lá, eu acho que a riqueza de uma universidade
da UFRJ é justamente a diversidade, onde se junta. Nesse episódio em particular, o cara falou assim, não, mas você fez pior, não devia ter feito isso, devia ter feito um duplo cego. Eu falei, vem cá, mas meu familiar, eu faria isso, não vou deixar as pessoas assim. Não, meu familiar também, meu cliente particular também. Eu falei, opa, quer dizer então que seria uma conduta na sua clínica privada e outra conduta no sistema de saúde, você é um trambiqueiro, você é um sem moral, um sem vergonha. Né? Eu vou fazer um randomizado e vou botar teu pai na randomização. Essa é a realidade. Né? As pessoas, uma coisa é o que eu faço para os outros, outra coisa é o que eu faço para o meu ente querido. Se coloca no lugar. Né? Então, quem é ético? Ele que é antiético, não sou eu, pô. Ele que tinha que responder um processo, não sou eu. Mas faço para os outros que não faço para mim, né? Quando você fala do home care, as modalidades e especialidades que você tem hoje no home care, né? Eu vi você falando em nutrição, fisioterapeuta, vi você falando do psicólogo, psiquiatra. O home care é multi. Tem dentista? Tem dentista. Tem dentista, saúde bucal é importantíssimo, tem terapia ocupacional, você tem uma série de especialidades que podem ser inseridas de acordo com o contexto e que vão das especialidades médicas ou especialidades dentro da área de saúde. De área de atuações. O home care ele é transdisciplinar. Tem educador físico também? Não. Não tem. Tem fisioterapeuta. Porque, na verdade, nós participamos do processo de reabilitação. Sim, é fisioterapeuta. É a fisioterapia. Esse paciente, quando ele vem entrar na educação física, ele já sai dessa esteira do home care em si. Outra pergunta. Quando você fala do home care, que você cuida do paciente, tem algum olhar para a família desse paciente? Impossível, né? Nós estamos falando com o dono do hospital. Nós estamos batendo a tecla do dono do hospital. O cuidado com a família é importante. Na verdade, o meu cliente tem o bio ali, que está precisando daquele cuidado, mas o cliente que muitas vezes ele não é capaz de manifestar seus desejos, suas vontades, o meu cliente passa a ser o familiar. Claro. E eu tenho que atender a expectativa daquele familiar com relação àquele cuidado e por aí vai. Então, o meu contato é a família. Em muitas situações que a gente identifica contexto de sofrimento, de angústia e tudo mais, de ansiedade por parte de determinados familiares, a gente até oferece suporte de serviço social, suporte psicológico e por aí vai. Eu digo para você, Edilson, que o home care ele é altamente customizado, mas ele depende, ele tem recursos finitos, ele tem que se ater às indicações técnicas precisas, sempre o que é técnico é possível, e ele tem que ter disponibilidade. Eu atendo, como você bem disse, no estado do Rio de Janeiro inteiro. Só que lá, na divisa com uma cidadezinha, numa fazenda, na divisa com o Espírito Santo, eventualmente eu não vou ter esse ou aquele profissional e por aí vai. Então, assim, ele é customizado para atender as necessidades básicas, dividindo os clientes com perfil de reabilitação, ou manutenção, ou cuidados paliativos, cuidados proporcionais, e por aí vai. Vocês discutem o paciente, tem uma equipe que 2.000 pacientes, você tem 300 médicos, você falou, mas tem os donos desses pacientes, os donos que eu digo, os coordenadores de cuidado? Tem vários níveis de coordenação. Tem a coordenação mais no capilar, que é na ponta, com as equipes, tem as coordenações internas do back-office, né? Tem os níveis gerenciais, por aí vai. As operadoras, de uma maneira geral, fazem rounds técnicos, ou seja, sentamos lá em determinadas datas, 1 ou 2 ou 3, apresentamos todos os casos, identificamos as prioridades ou as necessidades de ajustes para mais, para menos, e isso é passado para as equipes da ponta que prestam o serviço propriamente dito executarem. Eu queria fazer uma pergunta para finalizar, acabando nosso podcast, mas assim, uma pergunta que vai contra o teu negócio, o negócio da tua empresa. Deixar em saia justa. Não. E nem cueca apertada. Assim, se você está falando hoje, você deve ter um jeito de agir que você não quer ficar em home care um dia. Sim. E nem quer ter doença crônica um dia. Que conselhos você daria para as pessoas para que elas demandassem menos o teu serviço? Edmilson, parece clichê, né? Assim, acho que ninguém quer ser hospitalizado, ninguém quer, mas assim, às vezes o cara não deixa de fumar,
Pois é, o cara então não deixa de comer direito. Fumar. O cara não tem o hábito de se exercitar. Atividade física. Né? O consumo moderado, eventualmente, de bebida alcoólica. Eu acho que é a prática comum. E na evidência de doenças crônicas de tratamento contínuo, se trate, né? Se você é diabético, toma um remédio de diabetes. Se você é hipertenso, toma um remédio de diabetes. Porque não fazer isso, a conta chega. A conta chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Assim, mas não é morrer repentinamente. A morte do que morrer a morte é a única certeza que todos nós temos, né? Agora, como isso vai se dar, em que ambiente isso vai se dar, e tomara a Deus que minha família preserve a minha autonomia e respeite a minha história e não me submeta a determinados tratamentos que eu acho que são desnecessários ou que eu não gostaria. Que meus filhos sejam capazes de ter essa visão deliberativa e respeite os meus princípios e valores. Acho que isso é o sonho de todo mundo. Agora, para alcançar isso, diretiva antecipada de vontade. E hábitos saudáveis. O meu filho é médico, então eu já posso contar com esse olhar mais racional. Então, assim, para encerrar nosso bate-papo, depois que você começou a trabalhar com essa questão de home care, né, o que mudou no teu jeito de viver? Porque assim, o médico, ele às vezes se maltrata muito, né? Você tem uma visão hoje de maior cuidado em relação a você como ser humano? Sobre alguns aspectos sim, sobre outros não. Caso de feio, é espeto de pau. Eu te digo que ao longo desses 5 anos que eu mergulhei no home care... Você já ampliou a porta da sua casa, botou suporte no banheiro. Os meus telefones já estão... um exemplo é eu perdi peso. Eu perdi 26 quilos nesse processo. Então, poxa. Foi uma conscientização, porque eu já estava me sentindo mal, não estava me sentindo confortável. 26 quilos você... Bom, peso pra caramba. Isso. Passei a fazer regularmente exercício, não deixei de fazer outras coisas erradas, mas não se muda tudo do dia para a noite, né? Claro. O que eu digo assim, mudança de hábito é um processo. A gente vive num mundo muito imediatista. A gente olha o negócio, acha que é bom e acha que vai acontecer. Isso gera frustração, isso gera não fazer, né? Então, quando eu pensava em comer algo, eu pensava numa lasanha, numa coisa exuberante. Depois que eu comecei a me dar conta que eu pensava numa saladinha com grelhado, pô, tá bem, tá feliz. Verdade. Aí mudou o hábito. Sim. Ok. Então, isso é um processo longo. Eu não emagreci em 2 meses, 3 meses. Eu emagreci em 4 anos. Não, você também não ganhou 25 quilos em 2 meses. Você ganhou 25 quilos em 10 anos. Eu engravidei junto com a minha mulher. Meu filho está com 11 anos. Eu ganhei 12 quilos na primeira gestação e 12 na segunda. Caramba, foi isso. Deve ter sido isso. É isso mesmo. Então, eu acho legal. De novo, a gente traz para cá, muda o especialista, mas a história é sempre a medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas, lícitas ou não, e eu coloco a saúde oral por conta e risco meu, porque Harvard deixou de fora a saúde oral em 2004. E o social, né? A saúde engloba o social, boas amizades, se socializar o tempo todo, isso é importantíssimo. Bons relacionamentos, né? E assim, tem tantas pessoas no mundo que não dá para você ficar convivendo com pessoas tóxicas, chatas, que só vão aumentar sua glicemia, seu nível de cortisol e sua pressão arterial. Tchau. É somar ou sumir. Essa é a minha dica para vocês. É uma ótima dica. Obrigado por você ter vindo aqui. Tá Obrigado, bom? Se a gente, curta, compartilhe. Essa caneca é sua. Eu vou te dar de presente para você tomar um café, lembrar aqui do nosso podcast de Milson Migovski. E que vocês aí em casa possam compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui na TV Correio da Manhã e também no nosso canal no YouTube de Milson Migovski. E as redes sociais do doutor está aqui embaixo, tá? Se você quiser mandar mensagem, falar lá com a empresa que ele trabalha. É isso aí, gente. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.